Vou chamar a nossa comentarista de economia, Rita Mundim, para dividir tela comigo. Rita, queria começar falando sobre a ata do Copom, né, que foi publicada mais cedo, está mexendo com o mercado financeiro. Queria entender como é que você vê essa posição do Banco Central, o que você destaca exatamente dessa ata publicada hoje pelo Comitê de Política Monetária. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Ei, Vitor, boa tarde. Olha, a ata é importante porque ela consolidou, né, essa janela aí de corte, que deve vir mesmo na reunião de março, e a grande aposta do mercado é se esse corte vai ser de 0,25 ou vai ser de 0,5 ponto percentual. Desde o dia do anúncio da decisão e do anúncio do comunicado, eu venho batendo na tecla do conservadorismo do Banco Central e da distância que a inflação projetada está do centro da meta. E o Banco Central, através de seus membros, principalmente Galípolo, ele é bem enfático em dizer que eles estão perseguindo o centro da meta e trabalhando, né, com um horizonte relevante lá para 2027. Diante disso, eu acho que o recado que está escrito lá na ata é de que as decisões da magnitude do corte, da velocidade do corte, elas se darão de acordo com os dados. Então, o Banco Central será dependente dos dados que vão sendo divulgados ao longo do tempo. É o que está escrito lá. Mas eu vou ler aqui um trechinho, porque eu não vi ninguém destacando esse trecho, que é onde eu chamo a atenção o tempo inteiro. O Banco Central, ele está careca de saber. Essa né, a gente tem que usar assim, um dito popular para entender que o Banco Central está careca de saber que o maior problema do Brasil é estrutural. E ele deixa isso claro de novo, quando ele fala da taxa de juros neutra. O que é a taxa de juros neutra? É aquela taxa de juros ideal que não compromete o crescimento da economia real, mas impede o avanço da inflação. Então vamos ao trecho que eu mais destaquei aqui. O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o nosso maior problema chama-se contas públicas, e aí eles continuam. O aumento de crédito direcionado, ano de eleição, é crédito para isso, é crédito para aquilo, com juro na lua, mas um incentivo para que as pessoas tomem crédito e consumam. Isso é eleitoreiro. E as incertezas sobre a estabilização da dívida pública, o governo não quer parar de gastar. É um programa atrás do outro. Nós já temos contratados aí praticamente 88 bilhões em programas sociais para esse ano de 2026. Temos aí o dinheiro que está entrando da isenção do imposto de renda, a partir, né, do pagamento agora, de janeiro, do salário de janeiro. Temos a correção do salário mínimo. E o que isso provoca? Isso provoca um aumento de demanda. E se você aumenta a demanda, você pressiona preços. Então, aqui, o Banco Central deixa claro que as incertezas sobre a estabilização da dívida pública, ou seja, essa dívida ela é recorrentemente, ela é crescente, ela cresce a cada mês. E nós já estamos pagando 1 trilhão de juros para uma dívida de 10 trilhões. Então nós estamos tendo o dízimo, a população está pagando um dízimo em cima dessa dívida. Você está pagando 10% da dívida, que poderiam ser investimentos e poderia ajudar o Banco Central a controlar a inflação. Então, é um indicador de referência no processo de formulação da política monetária. Então, é um problema estrutural que tem que ser resolvido. E o problema estrutural passa pela responsabilidade fiscal e por uma visão política de governo, de política de Estado, não mirando a próxima eleição, mas mirando a próxima geração. Eu já falei isso aqui e vou repetir sempre. Esse é o problema do Brasil. É um Estado que gasta muito, aumenta a nossa dívida, tem um crescimento atrelado a esse gasto que não é sustentável, não é um crescimento via produtividade, aumento de eficiência, não. É um crescimento baseado no aumento da demanda. E para aumentar a demanda, o governo irriga o mercado com dinheiro. E aí pressiona preços. Esse é o resumo da história.
Queria entender, com essa confirmação por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da indicação ao presidente Lula do seu secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, para um cargo, para o cargo de diretor de Política Econômica do Banco Central, cargo deixado por Diogo Guilhem. Eu queria entender, o mercado parece que não gostou muito, mas o impacto ele não foi tão ostensivo. Dá para a gente dizer que o mercado está esperando um novo Galípolo que, pelo menos, surpreenda positivamente, mostrando exatamente essa autonomia em relação a, por exemplo, Fernando Haddad? Imagina, né, Vitor, num ano eleitoral, você colocar uma pessoa dos quadros do partido na diretoria de política econômica. E, em paralelo, não sei se, a gente está acompanhando aí uma crise no IBGE. O Galípolo e o Banco Central, através do seu Comitê de Política Monetária, acabaram de afirmar que eles vão tomar as decisões baseadas em dados, que eles vão ficar dependentes dos dados para tomarem as decisões. O que ano eleitoral, quem está no governo quer mostrar? Crescimento e desemprego. Aos 45 minutos do segundo tempo da divulgação do PIB fechado do ano passado, no dia 19 de janeiro, a coordenadora das contas nacionais, a responsável pela conta do PIB, a Rebeca Palles, uma funcionária com 11 anos na função, ela foi exonerada. E isso startou uma crise no IBGE. Então nós estamos falando da credibilidade do Banco Central, que é o formulador da política monetária, que tem como missão entregar a inflação na meta ou nos limites delas, 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo, para que a população não sofra e não tenha uma perda de poder aquisitivo pela inflação. E nós estamos falando do IBGE, que é o órgão oficial das estatísticas do governo. Se você politiza e começa a politizar instituições dessa importância para os dados da economia e para a tomada de decisão do mercado como um todo, você corre um sério risco de credibilidade. E o que a gente não precisa nesse momento é um diretor do Banco Central ligado aos quadros do PT, que foi responsável pela política econômica do Lula nessa eleição dele agora, que sempre trabalhou ligado aí ao partido. Ele vem da Unicamp, professor de uma característica notória, ele é um heterodoxo. Por ele, os juros já teriam caído há muito tempo. Ele é primo do Beluso, que também exerceu várias funções públicas em governo do Sarney, da Dilma, em São Paulo também, mas também com essa mesma linha heterodoxa. Então, isso é tudo aquilo que a gente não gostaria de ver nessa altura do campeonato em ano eleitoral. Eu traço o paralelo do Trump, que na hora de designar o nome do futuro presidente do Banco Central, o Trump foi conservador e pegou um ex-diretor, um diretor tido como linha dura, que é o Kevin Warsh. Só que esse Kevin Warsh, ultimamente, ele tem se posicionado por um corte nos juros, mas ele tem uma série de outros pensamentos para o Banco Central americano, no sentido de corte de gastos, etc. Então, é muito perigoso, porque o Trump perdeu a credibilidade da própria moeda como reserva de valor. Nós estamos vivenciando um movimento de sell America, venda Estados Unidos. Então, esse fluxo de recursos que está inundando o Brasil, o México, a Colômbia, a Argentina, está vindo de uma perda de credibilidade do dólar como moeda de reserva de valor. Então, a gente tem que pensar muito. Imagina a gente ter um movimento contrário, uma valorização do dólar em relação ao real e ser inflação na veia. E vai tornar o trabalho do Banco Central muito mais difícil e mais árduo em um período extremamente delicado em nível global e em nível local.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com a politização de instituições, porque instituições técnicas têm que manter as decisões e o caráter técnico para que não sejam contaminadas politicamente e não percam credibilidade do mercado, que é o mercado que precifica a credibilidade e a falta dela. Então dá para a gente fazer uma brincadeira aqui, né? Kevin Walsh está para Gabriel Galípolo, assim como Stephen Maran está para Guilherme Melo. Muito obrigado, Rita. Sempre um prazer dividir tela com você. Tá bom.